E nós vamos girar o assunto aqui no programa e falar agora sobre a longa entrevista que o ex-juiz Sérgio Moro concedeu ontem à noite ao canal Flow Podcast, primeiro colocado nas pesquisas entre os candidatos de terceira via para o Palácio do Planalto. Moro se disse contra a reeleição. É isso mesmo, Paulinha? Vamos lá. Bom, foram 5 horas de entrevista. Boa sorte para você que vai fazer essa maratona. Paulo assistiu tudo. Não, eu assisti 3. 3 horinhas. 5 Pegou umas 3 horinhas de Moro. Bom, agora são 5. Se você vai maratonar, boa 5 sorte. horas de Moro. Se não, vamos trazer aqui alguns pontos, algumas defesas que o Moro fez ali nessa conversa com o pessoal do Flow. Então, o fim da reeleição para o cargo de presidente da República. Ele diz que ele é a favor disso e que se comprometeria, inclusive, em botar o projeto na mesa assim que eleito, né? Porque o que ele acredita? Que caso ele eleito e já apresente esse projeto, que tem chance, sim, de deputados federais, senadores também aprovarem e apoiarem essa medida. Olha as aspas aí do Sérgio Moro. Se o presidente da República, em começo de mandato, encaminha um projeto acabando com a reeleição, inclusive para ele, o Congresso aprova na hora. Os caras não querem você lá de novo depois. É o que acredita aqui o Sérgio Moro. Bom, a gente tem a reeleição aqui no Brasil desde 98, a partir de um projeto do Fernando Henrique Cardoso, né? Esse projeto que possibilitou a reeleição do próprio Fernando Henrique, do Lula e também da Dilma. E agora, né, Bolsonaro também se coloca aí como, enfim, possível candidato, então também na possibilidade de uma reeleição. Bom, nessa mesma linha de acreditar que o Congresso aprovaria, ele é a favor do fim do foro privilegiado. E sem restrição, tipo, para todo mundo mesmo, até para o presidente da República. Então, olha o que é que ele falou a respeito disso, que é todo mundo sem ressalva, né? Colocou aí que é todo mundo sem ressalva. E depois ele também falou sobre essa tentativa que está acontecendo agora dessa CPI, dessa investigação da atuação dele no setor privado. E ele interpreta tudo isso como uma grande perseguição. Aspas do Moro, querem dar um recado, e esse recado não é para mim, é para tudo quanto é juiz, procurador e policial. E se você vier atrás de mim por corrupção, você vai enfrentar as consequências, porque eu vou atrás de você. É isso que eles estão querendo fazer. E aí ele complementou, eu sou o único cara desses daí, pré-candidatos à presidência, que estava se referindo, que pode falar, eu combati a corrupção e estou sofrendo. É pura perseguição, porque o cara não tem nada para falar do que eu fiz e fica inventando um monte de maluquice. E aí, ele também prestou mais esclarecimento a respeito ali do que ele fez na empresa de consultoria Álvares e Marçal. Ele falou que ele trabalhou numa parte da empresa que nada tinha a ver com essa questão da Odebrecht, que era um outro segmento dessa empresa. E aproveitou para dar uma tacadinha no Lula, disse o seguinte, olha, quem recebeu da Odebrecht, quem prestou serviço para a Odebrecht foi o Lula. Então, aí alguns pontos defendidos pelo Sérgio Moro nessa entrevista básica aí de uns 5 minutos. Paulo, você achou que ele... 5 horas. Desculpa, eu queria que fosse 5 minutos, mas era 5 horas. Boa sorte na maratona. Paulo, você botou fé? Você achou que ele trouxe coisas concretas? Aqui, ó, tipo, por exemplo, isso. Vou fazer agora, hora que eu entrar para acabar com a reeleição. Acho que vão apoiar. Paulinha, eu escrevi sobre isso ontem no meu Twitter. Minha humilde avaliação. O que o Moro precisa fazer, além de bater no Lula e no Bolsonaro, que é a função dele, afinal de contas, ele se intitula como terceira via e ele precisa abrir um espaço, um caminho. Mas ele precisa, de todas as formas, apresentar o que ele vai fazer. Qual é o diferencial dele? Qual é o projeto dele para o Brasil? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Qual é o pensamento do Moro em relação à governabilidade? Isso precisa estar claro em relação a isso. É a maior dificuldade base que ele de tem. apoio, como é que ele vai trabalhar nesse sentido? Aí ele respondeu ontem e eu assisti. Olha, nós vamos conversar e pegar o papel e apresentar o projeto e ver o que é melhor e tal. Isso aí não resolve. Como é que ele vai privatizar as estatais? Qual é a proposta, o projeto de reforma tributária que ele tem para o país? Reforma administrativa, o que ele pensa? Ele precisa apresentar isso. É legal, tal, bater no Lula, no Bolsonaro, são discursos políticos.
políticos. Mas o que eu acho que vai trazer o diferencial para a candidatura dele é base que eu me refiro de projeto mesmo. O que sustenta a candidatura dele? E eu senti muita falta nessa entrevista disso. Eu vi um discurso explicativo, né, da coisa da Odebrecht, enfim, da Álvares Marçal, fala do Lula, da história dele no governo Bolsonaro, enfim. Mas por que as pessoas precisam votar nele? Qual que é o diferencial? Esse é o grande ponto. A ética, a questão da ética, do combate à corrupção, não vai resolver o problema do brasileiro. É importante? É importante, mas precisa ir além disso. Humilde opinião. O que vocês acham? Só mais uma informação, a Paulinha trouxe aí também a afirmação do Moro sobre essa tentativa de CPI contra ele, sobre a atuação dele no setor privado. E o Podemos, o partido do Moro, também se manifestou ontem, emitiu uma nota de repúdio, refutando essa lamentável linha de vingança que une campos opostos contra um brasileiro honesto e íntegro que entra na política para colocar seu nome à disposição do povo brasileiro para liderar um projeto de reconstrução do Brasil. É um trechinho aí dessa nota do Podemos, Paulo. Muito bem. Zoe Martínez, você assistiu às 5 horas? Deus me livre, não. Assisti uns trechos e percebi que o dele voltou, né, Paulo? Só no discurso lá de Mourinho, aquele... 5 horas até... ele já relaxou. Zoe, se tivesse proposta com vai, beleza. Por incrível que pareça, né, se eu tô com o Tucano, Paulo Matias... Compartilho aí da tua opinião, porque realmente o Moro, a única coisa que ele faz é bater no Bolsonaro, bater no Lula, falar sobre contra a corrupção, o combate à corrupção e só que com isso não se governa, né? Infelizmente, o Moro, sim, pode ter feito um trabalho ótimo como juiz. Agora, como político, como sempre eu falo, como o Adriles, né, que não está aqui hoje, sempre fala, ele é muito... imaturo politicamente. E por isso, agora eu tô achando que eu tô indo na linha do Paulo, que eu acho que quando estiver chegando aí a eleição, eu acho que ele vai pro Senado, porque realmente, para a presidência, ele está se mostrando muito imaturo. Não tem como governar um país do jeito que o Moro tá falando, assim. Eu insisto naquela minha tese, vocês vão falar que eu sou louco, que não sei o quê, mas eu não sinto a firmeza de alguém agora, que vai não, eu acho, pode ser que nessa questão, eu acho que nessa questão eu tô com você, do Moro acabar indo pro Senado. Só que na questão do Dória, eu acho que não decola mesmo. Essa aí. Peraí. Pera lá, né, Zoe? Peraí. Vamos separar os assuntos aqui. Carlito, agora é o Moro. Você assistiu o Moro ontem? Infelizmente assisti. Eu fui às 5 horas? Que ficou até as 2 da manhã quase assistindo ali o Moro sem graça. Tentando ser engraçado e tentando fazer piadinhas ali totalmente fora de contexto dentro do bate-papo. E o interessante era que de cada 10 palavras que o Moro falava, 11 eram ou Lula ou PT. E ali, como vocês sabem, algumas informações já começaram a surgir nas redes sociais em relação às falas do Moro, que disse que o Lula que roubou, que recebeu dinheiro de palestras, e a internet foi e trouxe a decisão da Gabriela Hadid, que foi a juíza que substituiu o Moro, e em 2020, em setembro, ela divulgou na liminar lá, no pedido, melhor dizendo, da defesa do Lula, o reconhecimento de que não tinha provas para poder trazer ali a informação de que aquelas palestras, elas eram recebidas ali dinheiro de forma ilícita. O Igor chegou até um momento interessante do papo ali, dizer o seguinte, que ele tem convicção também de que o Lula teria envolvimento com ato de corrupção. Mas isso, puramente, não seria determinante para poder punir ou não punir uma pessoa. E aí o Moro entrou no que eu vou ter de concordar com a Zoe, muito no A, E, I, O, e basicamente ficou nas vogais aí, mas não nada concreto, decolar, né? não. Felipe, e aí, o que você achou? Bom, primeiro vou ter que discordar de novo do Carlito. Uma coisa é o Moro ser ruim, realmente ele é muito ruim. Agora, o Lula é péssimo, o Lula é um bandido, ladrão, comprovadamente, né, foi condenado. Então não dá para fazer esse elogio ao Lula simplesmente porque o morno
é ruim. O Moro não é morno mesmo. 5 horas de entrevista com ele é uma coisa insuportável mesmo, o brasileiro não aguenta. Mas o Lula é pior que o Moro. Isso a gente vai ter que... aqui acho que todo mundo vai concordar. Então, desculpa, Carlito, você fazer qualquer elogio ao Lula é uma aberração. Interessante que você o brasileiro não suporta bandido. Né, então, uma coisa é o Moro ser ruim. Outra coisa é tecer qualquer elogio ao Lula. Não existe possibilidade de elogiar o Lula em nada. Lembro, já que você é um gentleman, espero que você deixe eu terminar de responder também. E lá em setembro de 2020, a Gabriela Hart disse o seguinte na decisão dela, que tirou o bloqueio dos bens do Lula e reconheceu que não tinha ilegalidade no recebimento das palestras, tá? Isso aqui é da decisão do Carlito Neto, é de uma juíza, que está escrito aqui o seguinte: verifica-se a ausência de prova suficiente para embasar o oferecimento de acusação, razão pela qual promove o arquivamento em relação aos demais fatos. Aí eu queria que você me apresentasse agora, por gentileza, você tem até o final do programa, qual o processo que o Lula está condenado nesse momento. Se você conseguir me apresentar, o Felipe saberá, terá mais uma vez no Twitter, meu, nas redes sociais aí, reconhecendo que você tem razão. Olha, a gente precisa ter compromisso com essa situação. Sobre a questão das drogas, deixa eu só terminar minha fala aqui, por gentileza. Por favor, você tem todo o direito. Sobre a questão das drogas, eu também acho que é algo que a gente precisa discutir mais amplamente. Aqui a gente tem exemplos que foram positivos em alguns lugares do mundo e exemplos que foram negativos, mas isso não é algo que pode ser discutido em uma roda de bate-papo. A gente precisa ouvir quem estuda esses meios. Eu acho que o Moro, inclusive, foi muito infeliz em dizer que eu não concordo. Eu nunca pensei que eu concordaria com o Monark, mas o Monark foi até racional nessa discussão de dizer, não, peraí, a gente tem alguns dados ali que mostram que em alguns países a liberação da cannabis aumentou os impostos, a arrecadação, diminuiu a criminalidade em algumas regiões, e aí ele foi para aquela banalização, dizer que o Monark queria que liberasse todas as drogas. Depois ele até embarcou nessa onda também, dizendo que ele era a favor de liberar todas as drogas. Eu não sou a favor de liberar todas as drogas, mas eu acho que algumas drogas, sim, podem ser discutidas a liberação, já que algumas têm efeitos medicinais comprovados e tratamentos também específicos. Fala, Felipe. Bom, agradeço o contraponto do Carlito, sempre importante escutar, por pior que sejam os argumentos, é sempre importante a gente escutar o que ele tem a dizer. Não é argumento, é decisão da justiça, só para você entender. Por favor, Carlito, se você puder respeitar quando os outros falam. Sobre Lula, anulação de processo, os vícios dos processos que foram colocados não anulam o fato de que ele foi preso e condenado por vários juízes em várias instâncias, em pelo menos 2 instâncias. Ele só foi solto porque o STF anulou a prisão em segunda instância. Os processos que eu vi. Por favor, Carlito. Todo mundo, inclusive o Lula, o Bolsonaro, cientista, não saiba respeitar a fala dos outros. A lei é igual para todo mundo, Sabará. Até para você, inclusive. Carlito, vamos aprender a respeitar o próximo. Incrível. Acho que é importante. Ele foi condenado em 3 instâncias, o Lula. Incrível, né? Como todas as instâncias estavam erradas, todos os juízes... De direito, você devia saber do processo você se colocando ele será anulado lá na frente, é natural. A culpa do Lula hoje não está condenado é única e exclusivamente do Moro. Você tem de apontar o dedo para quem é o culpado. Carlito, o Lula ficou preso em Curitiba. Legal. Carlito, foi o Lula. Você viu as imagens do Lula preso em Curitiba? 15 condenados pelo Moro foram absolvidos. Vocês falam muito do Lula e os outros 15 que foram vício de processo é diferente de não ser condenado. O Brasil sabe que o Lula foi condenado. Qual é a diferença? Agora, o Carlito, militante, se você diz que não é militante, como é que você tem a pachorra de defender o Lula? Não se defende o Lula. Qualquer pessoa de bem não defende o Lula. Trabalhava no zoológico, limpava a bunda de animais, agora é um ultra empresário. Carlito, você está passando vergonha defendendo o Lula. Você, como cientista político, deveria ter vergonha de defender o maior criminoso da história do Brasil. Mas como aluno não se faz isso como cientista político. Você está negando a realidade, Carlito. Além de não me deixar falar, né, por desrespeito, você não me respeita e não respeita quem pensa diferente de você. Ontem mesmo você colocou isso. Você colocou dizendo. Vou deixar você falar. Um historiador que não respeita a história, que finge que a história não existiu. Lula foi preso, foi condenado. Você, se é historiador, você é um falso historiador. É um historiador fajuta, porque a história existiu, todo mundo sabe. Né? Se ele foi depois, se os processos não foram válidos, o vício de processo é uma outra coisa. Você, como historiador, deveria contar a história direito, minha opinião. Muito bem, para fechar, Carlito, por favor. Então, deixa eu só fazer outra observação. Né? Além de historiador, sou cientista político e aluno de direito, Sabará. Tem muita coisa, depois que eu me tornei cientista político e aluno de direito,
que as pessoas que são de esquerda me atacam e me criticam, porque como aluno de direito eu tenho uma obrigação de seguir o que determina a lei. Vou te dar 2 exemplos. Quando aconteceu a pandemia da Covid-19 no seu auge ali, o Fabrício Queiroz estava preso, mesmo eu sendo de esquerda, como você está dizendo aí, eu fiz vídeo falando que ele tinha direito de ir para casa sim, porque existia uma determinação do Conjur que recomendava que ele fosse para casa. Sabe por quê, Sabará? Porque a lei ela tem que ser igual para Carlito, para o Sabará, para o Lula, para o Moro, para todo mundo. Você está atropelando princípios legais como se os fins justificavam os meios. Não. O STF não faz a mesma coisa? Não atropela? Aqui, não. O que eu quero dizer para você é o seguinte, o único culpado por Lula e por todos os outros 15 condenados pela Lava Jato estarem soltos hoje é do Moro, que atropelou o devido processo legal para poder condenar o Lula. Nada tem a ver com o discurso mentiroso e falso que você está alegando, que eu estou dizendo que o Lula não foi condenado ou que ele é inocente. O meu discurso é atrelado meramente ao devido processo legal. O Moro atropelou o processo. O Moro atropelou o processo, mas não nega que Lula tenha sido ladrão. Carlito, deixa eu só te fazer uma pergunta que eu acho que essa é uma questão importantíssima na história. Você está pegando todo o aspecto legal, todo o aspecto jurídico da história, você falou que você estuda direito. Na sua avaliação, com tudo que aconteceu, tá? Você, na sua avaliação, isso é um achômetro seu, você acha que o Lula roubou ou não? Bela pergunta. Eu não tenho como dizer se ele roubou ou não roubou, que eu posso dizer que a gente tem fatos que comprovam que durante o governo do Lula teve corrupção. A gente pode citar, por exemplo, os nove ministros que foram afastados durante os 8 anos de governo Lula por atos de corrupção. O Moro, inclusive, ontem disse que o Lula nunca afastou ninguém. O Lula afastou a Benedita da Silva, o Lula afastou... Então, mas aquela história lá do pedalinho, da reforma no sítio, você acha que isso teve relação direta com o Lula ou não? Porque o Moro argumenta isso, né? A fala do Moro é baseada exatamente nisso. O Moro, como representante do Poder Judiciário, naquela época, Paulo, ele não pode achar nada. Quem conhece o caso, por exemplo, do O.J. Simpson, pode. É o caso mais famoso do mundo aí, talvez, onde todos os indícios levavam a crer que ele teria matado a esposa, mas ele não foi condenado. Por quê? Porque existe uma coisa dentro do direito, e olha que o nosso direito é diferente do direito americano. Nos Estados Unidos, eles têm um direito baseado no common law, até complicado aqui, mas depois eu posso explicar melhor. Eles baseiam-se também nos costumes. E no Brasil a gente utiliza o civil law, que é isso que o Sabará precisa entender, que é o que está escrito na lei. Se não está escrito na lei, a gente não pode fazer nada. Por mais chato que seja, por mais tosco que possa parecer, a gente tem de lutar para que a lei mude e não atropelar a lei para fazer